Bem, vamos seguindo. Eu queria chamar a doutora Simone Gonçalves de Andrade Rousapfel, fisioterapeuta respiratória. Ela já foi da ABDIN, da ACD, atualmente é voluntária do Ambulatório de Investigações das Doenças Neuromusculares da Unifesp e conselheira da Associação Procura da Ela. Simone. Agora, como é que a gente faz? Que caiu um monte de cisco aqui para falar. Sempre que é minha vez de falar, fazem isso. Me fazem chorar primeiro, né? Bom dia. Parabéns a toda a organização da Procura da Ela pelo 3º encontro de cuidadores, pacientes e profissionais. Parabéns a todos que saíram da cama cedinho com esse frio para vir aqui lotar o auditório de calor humano, né? Minha fala depois do doutor Mauro é um acalento, porque o doutor Mauro ele é uma agulha num palheiro, né? Eu queria que ele se multiplicasse e viesse para São Paulo com o programa dele, porque a gente não tem essa realidade. E, por conta de não ter essa realidade, é que nós temos tantas complicações respiratórias, né? Então, pensando nisso, a gente não pode ficar procurando só problemas. E, às vezes, eu fico preocupada quando a gente passa para todos os cuidadores, para os pacientes, o que é correto, o que não pode ser feito, o que pode ser feito. E porque aí, quando vocês chegam num pronto atendimento, num sistema de emergência, seja ele público ou privado, vocês sabem tudo, mas quem os acolhe nem sempre sabe tudo, né? Então, o que nos leva a crer que, ao longo dos anos, a desinformação é uma complicação muito maior para o paciente com ela do que a evolução da doença. Na evolução natural da doença, nenhum de nós está, porque, a partir do momento que você inicia um tratamento e a busca de informação, você sai da evolução natural da doença com aquele prognóstico sombrio. Isso não existe aqui. O que existe aqui é a evolução da doença com tratamento. E esse desfecho é completamente diferente. Esse é um desfecho de esperança, de alegria, sim, apesar das dificuldades. Mas a gente perde para desinformação. Então, ainda estamos perdendo. Não perdemos mais para a evolução natural da doença, mas perdemos para a iatrogenia, para a desinformação todos os dias. Por isso, a importância desse encontro, de estarmos juntos, né, dando voz ao conhecimento. E eu acredito que, ao longo dos anos, já são muitos anos todos nessa estrada, lá na frente a gente vai, com esse trabalho de formiguinha, mudar a mentalidade de quem nos recebe, né, nos serviços de emergência. Todo ano eu mostro o seu Carlos falando, que é um paciente que já está aí com 10 anos de diagnóstico, 10 anos em ventilação não invasiva, 24 horas, alimentando-se via oral. E esse ano não vai ser diferente. Eu quero que ele fale. Ele gravou um vídeo ontem, mas eu acho que a idade vai chegando e as pessoas vão ficando malucas, né? Ele gravou um vídeo igualzinho que ele tinha falado há 5 anos atrás. Então, eu resolvi colocar o de 5 anos atrás, que o áudio está melhor, e, na sequência, um pedacinho do de ontem. Vamos ver. Dá para aumentar um pouquinho, por favor? Ele explicou, depois começou a conversar comigo, de todos os outros assuntos que eu achei que não tinha nada a ver com a minha doença. No final, ele falou, eu vou te tratar. Eu falei, por que, doutora Kelly? Pensei na minha cabeça. É a obrigação do médico tratar o paciente. Aí foi que ele falou, não, vou te tratar porque você quer me ver. Se não quiser me ver, não adianta eu fazer nada. Se você quer me ver, eu vou te tratar. E aí ele me recomendou que procurasse a Brela, e lá eu encontrei a Simone, que
depois me disponibilizou uma equipe de excelentes profissionais. Com essa equipe, com esse médico, com os tratamentos que eles me fizeram, eu tinha demorado quase 2 anos para ter o diagnóstico. O diagnóstico já é essa altura definitiva, com os cuidados que eu estou recebendo, eu estou vivendo mais, eu consegui realmente uma sobrevida. Já faz 5 anos e meio que eu tive o diagnóstico. Isso significa que é possível conviver com a doença. E eu tenho, sim, continuado as minhas atividades. Sou presidente de várias entidades, diretores de outras tantas, cuido dos negócios da família. Claro, as atividades são de espontâneas, são de idealismo, mas me ocupam. Faz com que eu me sinta vivo. Consegui escrever um livro, estou começando o 2º livro. Então a mensagem que eu queria dar é para vocês assim: dá sim para viver com ela, dá sim para ser feliz, dá sim para prolongar a vida se a gente tiver bons tratadores e bons cuidadores. E eu queria, antes de encerrar essas palavras, agradecer sobretudo meus tratadores, mas especialmente a minha família. Minha mulher, meus filhos, meus netos e principalmente o meu bisnetinho. Meu bisnetinho Ramiro tem 1 ano e 3 meses agora, está começando a andar e fala algumas coisas. Quando ele viver, aponta o dedinho e fala: vovô. E a obra se centeia de felicidade. Meu coração dispara e eu sinto lágrima nos olhos. Me dá uma vontade louca de viver mais um pouco. Para ver o meu bisnetinho crescer e se transformar num bom cidadão brasileiro. Deus que ajude a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo. Então, esse vídeo tem 5 anos, né? E ontem nós gravamos outro, e ele gravou exatamente igual, chorou no mesmo lugar. E eu fiquei meio impressionada, sabe? Eu fui ouvir os 2 vídeos, eu falei, mas que memória infeliz é essa, né? Eu vou passar o melhor. E aí eu deixei só o pedacinho. Vamos ver se dá para ouvir, que é a fala para hoje? Vamos tentar, não sei, a gente teve alguma dificuldade lá em cima. Tá. Até o final do curso eu vou conseguir fazer esse vídeo rodar, porque é uma palavrinha do seu Carlos para o Jorge e para todos vocês, incentivando a gente a continuar o dia de hoje, mostrando que depois de 5 anos ele está até mais bonito. Eu levei meia hora para gravar, porque ele queria fazer um topete. Ele acredita que ele tem topete ainda. Ele está falando muito melhor hoje, depois de 5 anos. Isso me dá uma esperança incrível e eu tenho o maior prazer de dividir essa aula com ele. Metade da aula para mim, metade para ele, porque mostra que o trabalho feito com amor, com carinho, com afinco, ele produz esperança, ele produz bons resultados. A gente não precisa viver de tristeza, de miséria, né? Então, vamos embora. E aí, quando as coisas não andam muito bem, é porque a gente não compreende. Esse slide o Edu Vital montou há uns anos atrás, ele é sempre atual. Ele resume a fisiopatologia das complicações respiratórias, onde ele fala que tudo é uma questão de fraqueza muscular. Então, essa é a grande primeira complicação que a gente tem.
Toda vez que a gente chega num serviço de emergência, as pessoas enxergam a gente como um pulmão doente, né? E começam a nos tratar como um pulmão doente. E, a princípio, o nosso pulmão é sadio, é saudável. O que nós não temos é força diafragmática para fazer esses pulmões encherem adequadamente. E, com isso, a gente acaba tendo uma respiração rápida e superficial, fazendo microatelectasias, alterando aí a relação ventilação-perfusão, porque faz hipoventilação noturna no sono REM, começa a reter gás carbônico de noite e, ao longo do tempo, vai ter uma queda de oxigênio, uma hipercapnia secundária, uma hipoxemia secundária hipercapnia. Ou seja, fica retendo gás carbônico e de oxigênio cai. É basicamente contra isso que a gente precisa lutar, né? E como que a gente luta? Hoje, no século XXI, a gente tem suporte. Tem suporte de ventiladores para ventilação não invasiva, pressão e volume, para ventilação invasiva, a pressão e a volume, tem interfaces modernas, tudo é monitorizado, a tosse pode ser assistida manual ou mecanicamente, porque nós estamos no século XXI. Então, é o século das boas notícias, não precisamos mais pensar e nos tratar como no passado. Por que muita gente está com equipamento de última geração e vai mal? Porque as pessoas não entendem que os equipamentos precisam de monitorização constante. A cada mês, a cada 2 meses, no máximo a cada 3, deve ser feita uma leitura, um download do equipamento. A partir desse download é que você programa, você faz a parametrização nova, né? A cada momento, uma nova parametrização. Com o seu Carlos, eu já fui do 8 a 80, nós já chegamos a 35 de pressão e já retornamos para 22. Hoje estamos em 29. Isso é dinâmico, depende das condições, depende de algum quadro respiratório, de algum quadro nutricional mais agravado no momento. Às vezes, eu acho que todas as pessoas que programam ventilador são um pouco espíritas, porque elas ficam esperando uma entidade dizer um número mágico, né? Aí o santo vem, fala o número mágico, e a pessoa usa aquele número o resto da vida. Nunca mais muda. E a gente não entende. Então, daí a importância de monitorização. O download dos equipamentos modernos, e que faz eles custarem tão caro, é para ser utilizado, tá bom? Não programem pelo que vocês veem no momento com o paciente sentado. Ele usa esse equipamento a noite inteira. O Dr. Mauro falou muito bem a importância e o valor da oximetria noturna, né? Vocês conseguem cruzar esses dados com os dados do equipamento e fazer uma programação adequada. Um outro problema atual é as pessoas não entenderem, por questões econômicas, de desinformação. A gente entende tudo, mas é preciso saber que quem faz uso de ventilador noturno, ele vai precisar de um suporte pressórico simples. Quem usa mais de 8 horas, a gente fala 8 horas, mas isso não é real, eu prefiro dizer, quem usa à noite, em alguns períodos do dia, precisa de um suporte intermitente. E quem usa mais de 16 horas por dia na VNI ou na ventilação invasiva, precisa de um suporte à vida. Isso tem gerado muita confusão. Quantos pacientes no Brasil ventilam na traqueostomia com BiPAP? Inúmeros, né? O BiPAP não foi feito para rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele fica funcionando, mas a turbina dele aquece e ele acaba caindo fluxo. Então, apesar dele estar ligado, mandando ar, é um ar que não ventila. Sem contar que ele não tem suspiro. Então, quem usa 24 horas não suspira, não faz aquela que a gente faz o tempo todo. Então, daí uma série de problemas que acabam acontecendo. Eu não quero que ninguém que use o BiPAP na traqueostomia se desespere. Eu quero apenas que a gente faça valer os nossos direitos, né? Solicitando, através de relatório, equipamentos adequados para cada situação. As interfaces são as mais modernas hoje em dia, de todos os modelos, né? E isso justifica uma complicação a menos, que são as lesões de face, as úlceras de pressão. Muita gente faz traqueostomia porque acabou com o rosto, não consegue ventilar.
Como é que faz? Tem que ter revezamento de interface. O rosto tem que ser limpo antes de colocar essa interface. A oleosidade da pele, em contato com silicone, forma umas bolinhas que acabam virando lesões depois. Essa orientação parece muito básica, mas se o paciente perder a ventilação não invasiva por uma lesão, é uma orientação que se torna grave, concordam? Tamanho adequado da máscara. Quem usa calçado 39 consegue sair de casa com 35? Aperta o pé, né? Então, a máscara que a gente ganha, que vem de doação, que não deu para escolher o número, ela faz lesão também. A máscara que o home comprou e não vai devolver, porque só daqui 6 meses pode trazer outra, pode custar muito mais caro, porque vai fazer uma lesão. Então, a gente precisa... Toda máscara vem com medidor. Testar o tamanho antes de abrir o pacote. Higiene diária de interfaces e higiene semanal de circuitos evita infecções respiratórias. A troca dos circuitos e da máscara a cada 6 meses, em média, também. Desinfetar todos os aparelhos quando estiver tomando antibiótico por infecção respiratória e trocar os filtros. Às vezes, eu visito algumas famílias e pergunto, quando trocou os filtros? E eles me falam, que filtro? Nunca. Acabou de ter infecção, trocou os circuitos, higienizou? Nunca, ninguém me falou isso, né? Então, você acaba fazendo cultura de bichos dentro do circuito da máscara e do filtro e do equipamento, favorecendo infecções de repetição num quadro de custo zero. É só pegar esse material, uma vez por semana, colocar de molho na água com uma xícara de vinagre branco e 2 de água por meia hora, lavar e usar de novo, ele está absolutamente desinfetado. Isso é até atestado pelos fabricantes. Tem um fabricante que põe, inclusive, no manual. Bom, complicações mais graves são o posicionamento cervical nas trocas e transferências, quando a gente pega o paciente para trocar a cama e deixa... Quero. Vamos rolar o vídeo? Oi, pessoal. Meus companheiros, meus amigos, meus colegas de meus companheiros de aula. Espero que pelo bom dia de trabalho hoje, nesse congresso na procura da ela, que era dirigido de uma pessoa muito especial. Meu querido amigo Jorge Vidal. Grema da Areia, professor, grande abraço. Voto de esperança, voto de continuidade, e que todos nós conseguimos cada dia ter um dia feliz, um dia bom para todos. Parabéns, Jorge, parabéns, companheiros, cuidadores, voluntários, médicos, fisioterapeutas, todo o equipe de festa e dorme para o trabalho. Deus abençoe a todos vocês. Muito bom. Obrigada, o pessoal do vídeo. É bacana, não é? Que depois de 5 anos ele continua falando bem, continua até mais bonito, mais gordinho. Jorge, você perdeu o seu Carlos te mandando um recado. Agora já foi, só ano que vem. Então... E ele ainda queria contar o voto dele. Eu falei, não, seu Carlos, propaganda política, não. Né? Por isso que eu cortei. Então, vamos lá. Muitas vezes eu já fui chamada de madrugada, hoje não mais, porque eu oriento antes, para socorrer pacientes saturando menos de 40. E eu não entendi. Até que um dia eu resolvi chegar antes da chamada telefônica. E peguei o momento da troca, onde tiravam o travesseiro do paciente. A cama ficava em posição horizontal, a 0 graus, e ele ficava assim, com a boca cheia de saliva, e não conseguia nem engolir, nem respirar. Então, eu proponho que vocês coloquem um pouquinho de saliva na boca e coloquem o pescoço para trás e engulam. Foi fácil?
Imagina se vocês tivessem saliva excessiva, né? E não tivesse musculatura para engolir a sensação de afogamento e a dessaturação. Um posicionamento idiota que favorece o que a gente chama, entre os físicos, de encalacramento. O paciente encalacrou, né? Alguém virou ele de ponta cabeça e ele vai fazer uma broncoaspiração, isso vai virar uma pneumonia aspirativa. Então, essa é uma complicação muito frequente. Transferência e posicionamento no vaso sanitário. Quantos recados de paciente que, na hora que foi para o vaso, desmaiou, vomitou, a pressão baixou e parecia que ia morrer e, depois de uns segundos, voltou. Então, o paciente ele tem que ficar sentado na cama primeiro. Tem uma coisa que chama hipotensão arterial, ele não pode levantar bruscamente. As pessoas deixam para ir ao banheiro no limite do limite, com o abdômen já cheio, lotado, né? E aí você vai e aperta ele para transferir com toda a força na região das últimas costelas, que é onde está o diafragma, e ele perde o ar. E aí você coloca ele no banheiro assim, com o pescoço fletido e o tronco fletido em cima do abdômen, e ele não respira. Então, essa é uma das causas desse mal-estar no momento do vaso sanitário. E a outra é ir ao banheiro sem o ventilador. Então, a melhor estratégia para esse momento é ir ventilando. Leva o ventilador junto. As pessoas costumam desconectar até da tráqueo. Imagina uma musculatura enfraquecida que precisa fazer força para expulsar o bolo fecal, sem a ventilação para ajudar. Então, essas, é lógico que podem ter outros motivos, cada caso é um caso, mas esses itens são campeãs de audiência e de complicação na hora do uso do banheiro. E é o que eu mais observo de queixa na procura. Né? Fui utilizar o banheiro e desmaiei. Isso é comum? Então, precisa rever toda essa questão da ida até o banheiro. Essa complicação pode acabar em ambulância. Antibiótico terapia preventiva, a doutora Ana Lúcia Langer, que é uma médica amiga, fala que nas doenças neuromusculares não dá para esperar o bicho ficar forte para querer matar ele. Ele apareceu, tem que matar. Né? Ah, mas a gente não vai queimar antibiótico. A gente escuta de quem não conhece. Mas se não queima antibiótico, o bicho queima a gente. Então, precisa discutir isso com o seu médico. Tem que ter um médico de confiança que nos ajude a evitar essas complicações. Não é antibiótico terapia desnecessária, mas é antibiótico terapia quando o médico vê a necessidade e não fica esperando para ver no que vai dar. Muitas vezes, essa espera para ver no que vai dar, dá numa internação na UTI. Internação. Né? Precisamos pensar nisso. Quando vamos ao hospital, nós podemos levar os nossos equipamentos? Nós podemos utilizar a nossa parametrização? Ou nós somos obrigadas a chegar no hospital usando um IPAP de 30 e o físico que nos recebe querer fazer um desmame para 10, para 12? Ou a gente usa uma frequência de apoio de 18 e, quando entra no hospital, precisa ficar em modo espontâneo sem frequência de apoio? Né? Quem é da área da saúde tem que repensar isso. Os nossos pacientes não fazem desmame de parâmetros ventilatórios. Eles usam os parâmetros como suporte ventilatório. É como a cadeira de rodas para as pernas, é o ventilador para o diafragma. E quando eles entram no sono REM, se você desmamar a frequência, desmamar a pressão que eles chegaram no hospital, você vai caminhar para uma tragédia anunciada. Então, esse é um fator que a gente tem que pensar muito. Nós não temos, como o Dr. Mauro, lá em Minas, um hospital que as pessoas conheçam os nossos pacientes. Aqui, o paciente chega no hospital, é muito comum falar que não pode entrar o equipamento dele, tem que ser o do hospital, e ninguém pega o equipamento dele para copiar os parâmetros. É aí que eu falo que entra a mediunidade. Né? Coloca qualquer parâmetro, mas ele usa aquele parâmetro, o seu Carlos usa esses parâmetros há 10 anos, oscilando entre 22 e 35. Imagina se ele chega no hospital e alguém me coloca 10 de pressão. Então, essa é uma tragédia anunciada, cotidiana, que a gente precisa compreender e começar a mudar, porque nós começamos a temer. Né? Vai para o hospital, e agora? Quem é muito articulado, a família que é boa de briga, vai lá, conversa, discute. E quem se intimida frente à imagem, né, do sistema de saúde, aquela imagem grande, forte, que sabe tudo, como faz? É uma questão para ser pensada, tá bom? Isso acontece em todas as esferas, públicas e privadas, em vários locais do Brasil. Bom, já vimos que o seu Carlos, neste momento, não é indicação de intubação nem de traqueostomia, né?
Mas, se eu for com ele para o hospital, seguramente, assim que ele pisar lá, vão entubá-lo. E vão falar, o senhor não tem direito de ventilar 24 horas sem traqueostomia. Vamos resolver isso. São paradigmas que nós precisamos vencer, e o doutor Mauro falou muito bem, muito melhor do que eu poderia falar. Outra complicação é colocar o nosso paciente em CPAP ou em BIPAPs da linha do sono, que tem binível, mas não tem frequência respiratória de apoio, e se disfarçam de aparelhos pretinhos escritos BIPAP. Eles custam um quinto do preço do suporte ventilatório e não podem ser utilizados por nós, tá bom? Porque eles vão deixar a gente em respiração espontânea, porque não tem frequência respiratória de backup. O doutor Mauro já falou desse teste, eu não preciso falar. E também o paciente em VNI 24 horas não é sinônimo de tráqueo, né? Aqui atrás eu disse que ele não era sinônimo de intubação, e aqui na frente que ele não é sinônimo de tráqueo. A tráqueo tem a sua indicação, quando bem indicada, quando bem feita. Quando não é bem indicada e não é bem feita, a gente precisava contar com alguém como o doutor Mauro, que vai fazer a decanulação. Né? Tem muita tráqueo iatrogênica. Foi feita porque ninguém sabia o que fazer, ou então porque foi fazer uma gastro e ganhou uma tráqueo. Só que aqui em São Paulo a gente não tem esse apoio, né? Não tem ninguém que vá com a gente ao hospital e fale, vamos, eu fiz uma besteira de colocar essa tráqueo, eu vou tirar. E uma vez colocada a tráqueo e não tirada, você tem que ficar em ventilação 24 horas, sim, né? Infelizmente, essa é uma discussão que a gente pode deixar para um outro momento. Umidificação. As secreções, as rolhas, elas se formam por falta de temperatura ideal e higiene do copo da base aquecida, por falta de naloterapia. E aí a gente precisa cuidar disso, porque não adianta chegar para ver um paciente secretivo e ele está desidratado, com a secreção ressecada que não sai, e não se hidrata, não fluidifica as secreções. Por isso que forma rolha. Oxigenoterapia tem a sua indicação correta na presença de secreções e associada à ventilação não invasiva. Absolutamente proibido colocar catéter de oxigênio puro no nariz. É absolutamente permitido colocar oxigênio associado à ventilação não invasiva ou invasiva na presença de secreções, tá bom? Posso fazer uma gastrostomia com catéter de oxigênio durante a sedação? Não. Pode fazer uma gastrostomia com o seu ventilador e o oxigênio associado a ele, tá? O nosso paciente não tem problema de oxigenação, ele tem problema de ventilação. Portanto, se você oxigenar e não ventilar o músculo fraco, o que vai acontecer com ele? Vai parar de respirar. Para a fraqueza da musculatura expiratória, onde você vai ter acúmulo de secreção, com uma tosse ineficaz, possíveis broncoaspirações, e vai acabar em pneumonia, a gente vai ter a tosse assistida mecânica ou manual. E aí vamos ver um vídeo de tosse mecânica na máscara. Esses parâmetros aqui a gente usa diferente, tá? O tempo expiratório é sempre menor que o tempo inspiratório. Olha o que o Coffee Assist consegue tirar pela máscara sem precisar de sondinha. Conheço alguém que agora vai passar mal. Sem precisar, né, Aninha? Sem precisar de sondinha no nariz. Olha o caquizinho aí, né? A gente tirou o caqui com Coffee, ele não broncoaspirou o caqui. E aí, quando eu vou jogar isso fora, para minha surpresa, olha como isso é viscoso, pegajoso, como chiclete, né? Se ele tivesse bebido bastante água de manhã antes de comer o caqui, feito o Coffee Assist e removido isso da garganta, o caqui não ia ficar entalado no meio disso. Então, essa é uma outra complicação para quem se alimenta via oral. Precisa fazer uma higiene antes da alimentação, porque aí o resíduo alimentar não para no meio dessa secreção e não tem uma complicação respiratória, que é a pneumonia aspirativa. Por fim, esse é um paciente do Eduardo e ele faz o Coffee na tráqueo. Vamos rodar esse vídeo, por favor? Ó, começou saturando 91. E aí o Edu vai lá fazer o trabalho dele. Isso previne as rolhas, né? Que é uma causa de complicação na traqueostomia. Você fazer rolhas. Então, você bebeu bastante água, passou bastante líquido na sonda, fez umidificação e agora vai fazer a retirada dessas rolhas.
Vocês veem que não é uma vez? Tem gente que faz uma vez, né? Olha lá, são muitas vezes. Muitas vezes e muitos ciclos, de acordo com cada pessoa. Aí, ó, veio, tá vendo? Né? Se você insistir, vem. Mas se você fizer 2 ciclos e parar, não vem. Só vai ficar pior. Por isso que a pessoa tem parada cardíaca, sobe a frequência cardíaca, desmaia. Porque começa, deixa a secreção no meio do caminho e não tira. Entendem? Vocês estão vendo o tempo que isso está rodando? Né? E a secreção está saindo. E o paciente do Edu não morreu, né? E nem o Edu ficou morto de cansado, porque a terapia respiratória é assim, ó. Vamos ver agora. A secreção está lá no caninho. Tudo com calma, sem desespero. E a saturação, como é que será que ficou? Vamos ver como ficou essa saturação. 97 sem oxigênio, né? Porque eu não tenho nenhum problema de oxigenação, eu tenho um problema mecânico. Bom, em homenagem à Aninha, que ineditamente saiu de casa, né? Como diz o seu Carlos, sem complicação dá sim para viver com ela, né? Esse é o momento de 2012. Quem vir ver a Aninha de perto vai ver que ela continua muito mais bonita do que aí, né? E eu também. E sem complicações dá sim para ser feliz com ela. Muito obrigada. Bom dia a todos. Queria agradecer a Simone, que eu pedi muito que ela fizesse essa aula sobre os erros mais comuns e etc. E ficou sensacional. Por favor, pode pôr o vídeo. Meu nome é Silvânia Almeida. Moro no interior de Goiás. Falar da associação é muito gratificante, porque ela me ajudou muito quando eu precisei. Não só me ajudou, como me proporciona, como diretora administrativa da associação, poder ajudar outros pacientes com doações de ambos, de dieta, de remédio como Redussol, de suplementos alimentares, empréstimo de aparelhos respiratórios, de TOB, que é um aparelho de comunicação, no qual o paciente consegue se comunicar através dos movimentos dos olhos. Hoje, presidida pelo senhor Jorge Abdala, a associação tem feito a diferença na vida dos pacientes em todo o Brasil. Eu me chamo Johanna, tenho 27 anos. Tenho diagnóstico de ELA há 3 anos. A minha ELA é espolátida, de membros superiores e inferiores. Eu participo da associação desde o início do diagnóstico, há cerca de 3 anos atrás. E desde então o apoio, o suporte que eu precisei, eu utilizei da associação. Eles me enviaram quando eu comecei com falhas no sistema respiratório, estou um pouco mais comprometido. A Suzana, a Silvânia, me mandou um ampul, e não só em materiais, mas principalmente o trabalho que eles fazem em orientação, em suporte, em esclarecimento, em apoio, é mais do que uma associação, é de uma família. Meu nome é Domingas Brasilino, sou portadora de ELA familiar com diagnóstico há 4 anos. Na minha família, nós éramos em 3 irmãos diagnosticados com ela. E, infelizmente, por falta de conhecimento, veio à falência, pois ainda não conhecíamos o grupo e não sabíamos como agir em algumas situações. Depois do grupo, tudo mudou, pois não só eu, como toda a minha família, aprendemos muito sobre essa patologia e passei a ter uma qualidade de vida melhor.
E isso não beneficiou só a mim, como também meu outro irmão que reside no Piauí, que já tem 17 anos de diagnóstico, a qual pouco se sabia sobre cuidados de aparelho. E quando ele precisou de um ABU e de um BIPAP, o senhor Jorge Abdala não hesitou de nos emprestar um. E graças a Deus e com a ajuda da doutora Simone e doutora Alessandra Dorsa, que estavam prontas a nos atender a qualquer momento que ligávamos para tirar dúvidas e até mesmo ajudando na calibração do BIPAP. Meu irmão hoje está super bem. Nós somos gratas por vocês existirem, pois vocês são seres humanos que importam com a vida. Só tenho a agradecer ao grupo Procura da Ela. Olá, amigos da instituição Procura. Meu nome é Suzana da Silva Farias Barbiero, eu moro no estado de Mato Grosso, em Sinop. Minha mãe foi diagnosticada já faz 5 anos com a ELA e eu sou muito grata, tenho uma tamanha gratidão pela essa instituição que leva tão a sério, que cuida com tanto carinho, com tanto amor, tanto dos pacientes quanto da família. Eu tive a felicidade de conhecer essa instituição pela internet, a qual me deu um grande apoio ao descobrir a doença da minha mãe foi diagnosticada. Então, assim, foi de grande importância essa instituição, a Procura para mim. Minha mãe, ao ser diagnosticada, nenhum médico saberia falar o que fazer e como fazer, e essa instituição que leva tão a sério, tão rigorosamente, se preocupa com o paciente, que eu, há mais de 2.000 quilômetros longe do estado de São Paulo, eu fui atendida e fui correspondida. Todas as vezes que liguei, todas as vezes que pedi socorro, prontamente a instituição estava ali para me atender, para me dar a mão, para me abraçar, me acolher, me dar o suporte. Sou muito grata na pessoa do seu Jorge Abdala, que nós, num momento tão difícil, que um aparelho respiratório, o BIPAP, parou em Cuiabá, sendo cedido pela instituição da Procura. O BIPAP parou, simplesmente não conseguia arrumar outro BIPAP para atender a minha mãe, que tinha dificuldade, já estava começando a dificuldade de respirar, e o seu Jorge prontamente foi até o aeroporto colocar um outro aparelho que ele não ia deixar a paciente passando dificuldade. Então, seu Jorge, meu muito obrigada. Eu só peço a Deus que Deus ilumine muito essa instituição, nessas pessoas maravilhosas. Fui atendida pela Simone, a fisiorrespiratória. Então, sou muito grata a vocês. Eu só peço assim que Deus ilumine muito essa coragem, essa dedicação e muitas vezes essa doação, que isso é doar, se doar ao próximo. Então, assim, sou muito grata a vocês.